fiz um clube do livro em que só tem um integrante, eu. Ai, é uma loucura. E pensando assim, rápido, olhando rápido, parece muito sem sentido, não é? Parece muito sem sentido. Mas é que eu gosto de criar projetos. Eu fico inventando coisa para me ocupar. Então, eu chamo de projetos. E aí eu decidi fazer esse projeto de ler livros da literatura de língua portuguesa. Ou seja, eu decidi que esse ano de 2026 eu vou focar em livros das literaturas de língua portuguesa. Brasil, Portugal, Moçambique, Angola e os outros países que falam língua portuguesa. Porque eu estudei, tive uma disciplina só para essas literaturas na faculdade, mas é uma coisa muito rápida que a gente vê ali por cima, né? A gente vê o básico, não dá tempo de ler os livros de verdade, de realmente conhecer. Eu mesma, eu só li um livro dessas literaturas enquanto eu estava fazendo a disciplina na faculdade. Então agora que eu basicamente terminei o curso, eu decidi que eu quero, pelo menos esse ano, eu quero focar nessas literaturas, para eu ter um conhecimento maior, mais aprofundado sobre essas literaturas. E aí eu decidi fazer. Inicialmente eu tinha pensado isso só com foco no Brasil. Aí depois eu pensei, nah, eu vou fazer logo tudo de uma vez. Então eu decidi fazer. E aí eu fiz 2 projetos paralelamente, que se tornaram um só, que é o Vozes da Lusofonia. Então eu fiz assim. Eu peguei 12 livros brasileiros e 12 livros dos outros países de língua portuguesa. E todo mês eu tenho que ler 2 livros, um do Brasil e outro de um desses outros países. Porque eu pensei que vou ler um livro de cada projeto por mês, que é tranquilo, fica razoavelmente tranquilo, já que eu estou acostumada a ler até, sei lá, 15, 20 livros em um mês, depende muito. Ultimamente eu não tenho lido tanto assim, mas enfim. Mas aí eu deixei 2 por mês, porque aí eu separei, né? Elaborei todo um negócio, eu fiz uma coisa mais visual para eu poder ter uma noção melhor e acompanhar melhor e também para eu me comprometer mais. E é por isso que eu digo que eu fiz um clube do livro só para mim, só eu, de integrante. Porque eu sabia que não ia ter ninguém para me acompanhar nisso, para me acompanhar nessa jornada e de me aprofundar nessas literaturas, principalmente na literatura brasileira. E aí eu decidi fazer isso como se realmente fosse um clube com muitas pessoas, para que eu realmente me comprometesse, para que eu não deixe isso de lado, sabe? Eu poder chegar até o fim do ano cumprindo o que eu pensei em fazer. Então por isso eu fiz uma breve apresentaçãozinha de cada um dos 2 projetos, que no fim das contas eu uni, né? Então vão funcionar como um único projeto, mas com 2 linhas, digamos assim. Os livros só do Brasil e os livros dos outros países de língua portuguesa. Então, eu pretendo fazer assim, eu já separei, já estipulei qual livro eu vou ler em cada mês. E, inclusive, eu já li o do Brasil, de janeiro, terminei ontem, e aí hoje eu já comecei o outro, que é de Angola, acho que é de Angola, ou de Moçambique, não sei, já não lembro, é muita coisa na minha cabeça. Mas aí eu pretendo fazer assim, todo mês eu leio ao menos, porque isso é para eu ter a obrigação de ler ao menos esses 2 livros
de literatura de língua portuguesa. Mas eu posso ler outros por fora, eu posso ler outros brasileiros por fora. Eu só quis estabelecer essa obrigação mesmo para que eu leia ao menos esses 24 livros, no caso, né, ao longo do ano. Então eu estipulei tudo certinho, qual livro eu vou ler a cada mês. E aí é isso que eu vou fazer, é o que eu pretendo. Eu pretendo fazer assim, né, organizei toda a questão, os livros, separei bonitinho, fiz uma coisa mais assim para eu me situar melhor. E aí agora eu pretendo a cada mês, conforme assim que eu terminar de ler os 2 livros do mês, eu venho e faço um vídeo falando sobre esses 2 livros. Eu não sei ainda se eu vou falar separadamente, fazer um vídeo para cada livro, ou se eu coloco os 2 livros já em um vídeo só. Acho que de certa forma os 2 em um vídeo é mais prático, já despacha logo de uma vez, mas cada um em um vídeo fica mais organizado, então eu não sei o que eu vou escolher, porque é uma coisa pra mim, né? Basicamente eu tô fazendo só pra mim, então eu não tenho nada pra resolver com ninguém, eu não tenho que ver preferência de ninguém. Então eu não sei realmente como eu vou decidir ainda, mas é isso, eu tô empolgada, eu gostei muito do livro brasileiro que eu li, porque nos livros brasileiros eu dividi um para cada estado brasileiro. Então, para eu também dentro do Brasil, que tem uma dimensão gigantesca, eu poder variar aí. Então, ontem eu terminei o livro do Brasil, que é de uma autora goiana, e eu amei o livro. Já tô louca, eu queria ter alguém com quem falar. Queria ter alguém com quem falar sobre esse livro, porque eu amei muito mesmo. E aí eu já comecei o outro e tô muito empolgada mesmo em ler esses livros. E aí eu decidi que vou fazer os vídeos aqui falando sobre os livros, porque eu não tenho com quem falar. Eu não tenho com quem falar sobre esses livros, então por isso eu fiz todo esse rolê e chamo de projeto, que é bom, pra mim, né? Se eu for esperar alguém me acompanhar em alguma coisa, né? A gente não faz nada. Então, é isso. Não sei como vai ser, assim, não sei. Eu fiz uma curadoria. Não sei, eu fiz uma curadoria relativamente breve em relação aos 24 livros. Todos foram livros que, além da diversidade, né, das suas origens e coisa assim, eu também me interessei em ler por um motivo ou por outro, porque eu vi alguém comentando em algum lugar, ou porque estudei sobre e não tive a oportunidade de ler. Então eu escolhi livros assim. Não sei se eu vou gostar de todos que eu vou ler nesses 24 livros. É bem provável que desses 24 livros eu não goste de algum ou outro. Mas eu realmente estou empolgada, porque eu, assim, não é uma coisa que eu quero ler só por ler esses livros. Como eu disse, eu quero, é como se fosse realmente um aprofundamento dos meus estudos. Então, eu gostando ou não, eu vou ficar feliz porque eu tive a oportunidade de conhecer aquilo ali, eu li aquilo ali e formei a minha própria opinião depois de realmente conhecer aquele livro. Então, é mais isso, é um misto de aprofundar os meus estudos e ler por prazer. Então, é isso. A leitura para mim é isso já há um bom tempo. Então, não sei, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser muito interessante eu passar por esses 24 livros ao longo do ano. Eu já tô ansiosa com alguns que eu já tô meio assim, e eu já quero
ler livro lá de setembro, novembro, eu já quero ler agora, mas eu vou me conter e vou seguir a ordem exata que eu estipulei. E, né, para eu ir aos poucos, para eu ter tempo de ler cada livro e assimilar aquilo ali, pensar a respeito, enfim, aproveitar o máximo que eu puder de cada livro sem muita pressão. Por isso eu coloquei 2 por mês, que eu acho que dá para eu fazer isso tranquilamente. Eu não sei como vai ser esse ano, se eu vou ter muitas obrigações, se eu vou me ocupar, se vai ser uma correria, eu não sei. Mas eu espero que eu vou dar conta de fazer, né, concluir esse projeto relativamente tranquila. Então, pelo menos esse ano. É uma coisa que eu espero manter pro resto da vida, né? Eu quero, óbvio, eu quero continuar o resto da minha vida lendo livros brasileiros e de todas as outras literaturas, mas pelo menos esse ano de 2026 eu vou dar esse foco, né, essa prioridade a esses livros de literatura de língua portuguesa. Até porque, né, como eu disse, na minha área de estudo, não é só por prazer, é também para estudo, é também para aprimorar não só o meu conhecimento, mas a minha criticidade também, né, o meu pensamento. Então, eu tô empolgada, é isso. Eu não sei como vai ser, mas como eu disse, de um jeito ou de outro, eu gostando ou não, eu só espero que eu realmente consiga ler os 24 livros durante o ano, porque lendo eu vou estar satisfeita. Então, vai ser ótimo. Eu creio que vai ser ótimo, né? Então, e aí fica assim, todo mês, então, eu vou, assim que eu terminar a leitura dos 2 livros, eu faço o vídeo falando sobre os livros do mês, o que eu achei, se eu gostei ou não, se eu recomendo. Apesar que, né, é uma coisa só pra mim, mas é uma coisa que futuramente eu quero rever esses vídeos, nem que seja no fim do ano, quando eu concluir o projeto, concluir tudo. Aí no fim do ano eu revejo tudo e aí eu tenho uma boa noção do que se passou e eu tenho uma noção do quanto eu absorvi de cada um desses livros ou não. Então, por isso eu vou fazer assim como se eu tivesse realmente colegas, né, companheiros no clube ou sei lá, outras pessoas para me acompanhar nesse projeto, porque é uma coisa que eu realmente quero aproveitar e é uma coisa que eu quero rever futuramente e gostar também de rever isso, de relembrar e perceber tudo que eu vou adquirir aí no meio desse caminho, desse projeto. É isso, né? Até mais. Eu sou péssima nisso.